Olá! Na aula de hoje vamos tratar dos mecanismos de coesão textual, responsáveis pela construção dos textos. Para isso, inicialmente, precisamos discutir dois conceitos muito importantes: o de texto e o de textualidade. Estamos cercados por textos por todos os lados, estamos circundados por textos. Intuitivamente, todos nós sabemos reconhecer um texto e um não texto. Esse conhecimento ocorre porque, diante do material escrito ou falado que constituiria um texto, nós sabemos identificar quais são as suas características. Bem como sabemos também quando um agrupamento de palavras e frases, apesar desse material linguístico, não se constitui um texto. Mas, academicamente, precisamos de uma definição um pouco mais precisa. Para tanto, vamos consultar um verbete elaborado por Trask, no seu Dicionário de Linguagem e Linguística. Acompanhem, por favor. Texto: uma porção contínua de língua falada ou escrita, especialmente quando tem um começo e um fim reconhecíveis. Compreenderam? Este é um conceito muito bom, mas ele aborda apenas algumas ideias, alguns pontos relacionados ao conceito de um texto. Vejamos, ele trata apenas dos textos verbais, falados ou escritos. Ele também não comenta a extensão de um texto, que pode ir de uma a milhares de palavras. Por isso, este é um conceito considerado estrito. Perceberam então a ideia de texto? Como nós já dissemos, estamos cercados por todos os lados e eles podem ser textos de todos os tipos, além dos falados e escritos, como nós vimos no conceito. Vamos acompanhar uma infinidade de textos que vocês podem encontrar pela sociedade, que nos circundam todos os dias? Os textos podem ser verbais, não verbais, mistos, orais, escritos. Viram como há uma infinidade de textos? Além dos textos verbais, temos também os textos não verbais e os textos mistos. No momento dessa aula, você deve estar cercado por textos, matérias de jornais e revistas, provas, apostilas, artigos científicos, cartas, uma infinidade deles. Apesar de todos os textos serem importantes, na nossa aula nós vamos tratar quase que exclusivamente dos textos verbais, falados ou escritos. Agora que já conseguimos compreender exatamente o que é um texto e como reconhecê-lo, há uma outra coisa que devemos trabalhar, é a questão da textualidade. O conceito de textualidade e o conceito de texto estão muito próximos, tanto que o que constitui um texto é a sua textualidade. Vamos observar uma definição que trata da questão da textualidade? Acompanhem, por favor. A característica de um texto que torna claro que tipo de texto se pretende que ele seja. As propriedades que permitem identificar cada tipo de texto constituem sua textualidade ou textura. O conceito que vocês acabaram de observar também está no Dicionário de Linguagem e Linguística e foi também elaborado por Trask. A partir desse conceito, podemos observar que, para que tenhamos um texto, as condições de textualidade devem ser respeitadas. Assim, ao invés de um amontoado de palavras e frases, teremos um texto. Mas quais são as principais características, os principais elementos que compõem a textualidade de um texto? Esses elementos são a coerência e a coesão. Reconhecer um bom texto, como nós vimos, é relativamente fácil, porque nós estamos circundados por eles. Daí a questão da textualidade. Mas como podemos reconhecer, identificar um texto sem textualidade, um texto mal formado? Para compreendermos isso, elaboramos um texto, criamos um texto em que não foram respeitados os critérios, os padrões de textualidade. Seriam, portanto, um texto mal formado. Vamos acompanhar, então, um pequeno texto elaborado para essa aula, para que vocês conseguirem identificar porque ele não é um bom texto, porque ele não tem textualidade. Eu adoro pescar. Pescar é uma atividade produtiva muito importante, apesar do preço do peixe ser muito alto.
Também todos os peixes devem ser preparados com alecrim. Assim, a economia brasileira pode crescer, independentemente do preço do petróleo. Estranho, não? O texto começa falando do prazer de pescar e termina falando de economia. Além disso, ele apresenta repetições desnecessárias. Esse texto é um mau texto, é um texto mal formado, porque nele não são respeitadas as condições de textualidade. Quando eu mudo de assunto, eu mudo de tema, sem apresentar nenhuma indicação, nenhuma orientação para o meu leitor, eu estou infringindo a coerência. Quando eu utilizo repetições desnecessárias e que não acrescentam nenhuma informação ao texto, eu estou infringindo a questão da coesão. Como vimos, a coerência e a coesão são os principais critérios para o estabelecimento da textualidade, para que um texto se constitua um texto. Mas o texto que acabamos de ver, o fragmento que acabamos de acompanhar, tem solução. Vocês conseguem pensar em como esse texto, ou seja, como esse amontoado de frases, poderia se constituir num texto? Como que as condições de textualidade poderiam ser respeitadas? Bom, vamos apresentar então uma outra versão, uma reescrita, uma reelaboração dessa proposta de texto para que ele se constitua num bom texto, ou seja, para que ele respeite a textualidade. Acompanhem, por favor. Eu adoro pescar. Comecei a pescar quando era criança, na companhia do meu pai. Nós sempre íamos a um pesque pague da nossa cidade. Quando não conseguia pegar nenhum peixinho, meu pai comprava alguns e levávamos para casa, onde minha mãe preparava assim que chegávamos. Hoje, continuo pescando sempre que posso. Para mim é uma atividade muito prazerosa. Agora sim temos um bom texto, porque os critérios, os padrões de textualidade foram respeitados. Em primeiro lugar, o tema permanece o mesmo em todo o material linguístico, ou seja, explica-se, comenta-se a relação prazerosa do personagem com a pesca. Além disso, temos também respeitados os critérios, o estabelecimento da coesão, ou seja, há ligações sintáticas e de sentido que fazem com que esse texto seja um bom texto. Agora que já compreendemos adequadamente, que eu imagino que tenha ficado bem claro a ideia de texto e de textualidade, vamos entrar no próximo tópico. O que é coesão textual? Dois pesquisadores da linguagem, Halliday e Hassan, em 1976, organizaram um estudo que reúne, que contempla, que abarca tudo o que se fazia até então sobre a constituição, a ligação entre partes do texto. Essa ligação pode se dar entre palavras, entre períodos ou entre partes maiores até do texto. Parece difícil, né? Mas não é não. Vamos acompanhar um conceito em tela que apresenta o que vem a ser coesão textual. Coesão é a forma como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se interligam, se interconectam por meio de recursos também linguísticos, de modo a formar um tecido, tessitura, uma unidade de nível superior à da frase, que dela difere qualitativamente. O conceito que acabamos de ver foi elaborado pela pesquisadora brasileira Inguedore Vilaça Có. Nesse conceito, a pesquisadora trabalha com as principais ideias formuladas pelos estudiosos Halliday e Hassan. Ficou claro? Vocês estão compreendendo? Vamos tentar esmiuçar esse conceito. Para compreendermos a ideia de coesão textual, devemos voltar à origem da palavra texto. Na origem da palavra texto, encontramos também a origem da palavra tecido. É isso mesmo que vocês estão pensando. Texto tem a ver com tessitura, tecer, entrelaçar, unir partes. E é exatamente isso que a coesão faz. Ela estabelece a textualidade de um texto por intermédio da sua ligação, da sua costura. Vamos acompanhar um trecho de um filme que mostra essa questão da costura, da ligação entre partes. Acompanhem, por favor.
beg your pardon? How naked in the pictures. I mean, this was somebody else. I don't know why I started with this velvet. I'm not talking about velvet, I'm talking about your butt. Como vocês devem ter observado no filme, há uma série de retalhos de tecidos que, isoladamente, soltos, não formam nada, não têm nenhum significado. Eles só passam a formar um desenho com significado, com sentido, eles só passam a constituir a colcha quando eles são costurados, unidos. Com o texto é a mesma coisa. As palavras ou as frases isoladas, sem ligação, não têm significado, não têm sentido. O que faz então com que a junção de palavras ou frases se constitua num texto? Um dos responsáveis então por essa costura, por essa tessitura, é a coesão textual. Vamos ilustrar o que vimos até aqui com um pequeno texto. Vocês vão acompanhar e depois juntos nós vamos tentar analisá-lo. Acompanhem, por favor. O uso de tinta plástica e cola branca por menores de 4 anos não é recomendado. A partir dessa idade, a manipulação deve ser supervisionada por um adulto responsável. É preciso ainda evitar o contato frequente e prolongado da garotada com colas brancas e tintas plásticas. Ambas são pouco tóxicas, mas em caso de ingestão, as crianças podem apresentar sintomas de irritação de órgãos do sistema digestório, com náuseas e dores abdominais. No texto que acabamos de ver, a coesão se estabelece porque temos a retomada de referentes anteriormente introduzidos e temos também a ligação sintática entre partes do texto. A retomada de referentes se estabelece em vários momentos. Em um deles temos a repetição da expressão cola branca e tintas plásticas. Temos também a repetição, às vezes de forma diferente, da expressão menores de 4 anos. Essa expressão é retomada por crianças e por garotada. Além disso, temos também um conectivo, o mas, que estabelece uma relação de oposição entre dois períodos. Assim, eu acho que ficou claro a ideia da coesão textual. Vamos então discutir as formas e mecanismos de coesão textual. Para compreendermos exatamente a coesão textual, vamos estudá-la por 3 mecanismos: a reiteração, a associação e a conexão. Vamos trabalhar com cada um desses mecanismos. Comecemos pela reiteração. Reiterar significa renovar, repetir. Por intermédio do mecanismo de reiteração, elementos anteriormente introduzidos no texto são retomados, repetidos, reiterados. Para compreendermos a ideia de reiteração, vamos acompanhar o texto que nós já vimos, o texto que falava das colas brancas e das tintas plásticas e seu uso pelas crianças. Nesse texto vai ser possível observar como ocorre, como se processa o mecanismo da reiteração. Podemos observar o mecanismo da reiteração quando ocorre a substituição da expressão dessa idade por 4 anos. A reiteração também pode ser observada na substituição de colas brancas e tintas plásticas pelo vocábulo ambas. Outro exemplo de reiteração é a substituição da expressão menores de 4 anos por garotada e crianças. Quando essas retomadas são feitas através da repetição ou através da substituição de vocábulos com o mesmo sentido, a fim de manter a mesma linha, a fim de manter uma costura entre as partes do texto, ocorre um mecanismo que nós nomeamos como reiteração. Além da reiteração, nós temos um outro mecanismo, que é a associação. Por intermédio da associação, o texto se torna coeso porque um grupo de palavras mantém o mesmo sentido, ou seja, elas compõem o mesmo universo de sentido, o mesmo universo de significado. Para observarmos como a associação estabelece a coesão em um texto, vamos acompanhar o fragmento que segue. Escolas offline têm desempenho inferior. Levantamento feito pelo Ministério da Educação descobriu que as escolas que usam computadores sem conexão com a internet não ganham em desempenho.
Ao contrário, chegam a ter piores notas médias em provas oficiais. O estudo foi feito tomando por base as notas obtidas por alunos brasileiros de 4ª série no Sistema de Avaliação da Educação Básica. A conclusão do trabalho é que o acesso à rede mundial melhora os resultados dos estudantes em 5,5 pontos. É isso mesmo. Nesse pequeno texto, temos 2 campos semânticos, o campo semântico da internet e o campo semântico do ensino. Vamos ver primeiramente o campo semântico da internet. Na redação desse pequeno texto, dessa pequena notícia, o jornalista optou por empregar uma série de palavras relacionadas a esse campo semântico. Offline, computadores sem conexão, internet, são algumas das palavras que foram utilizadas nesse texto e que compõem esse campo semântico. O uso de um campo semântico nem sempre é uma escolha do seu produtor. Às vezes, o tema impõe que essas palavras sejam utilizadas. Mas vamos continuar nesse mesmo texto. Há ainda o campo semântico do ensino, da escolarização. Palavras como alunos, estudantes, notas, desempenho, escolas, compõem o universo, o campo semântico da escolarização, da escola. Essa notícia, portanto, foi construída na imbricação, na união, na junção desses 2 campos semânticos, internet e escola. Como dissemos, muitas vezes o texto impõe ao seu produtor que palavras, que campo semântico será empregado na sua constituição. Outras vezes, no entanto, a escolha de um determinado campo semântico é aleatória, depende da escolha, da intuição do seu produtor. Temos vários casos em que há uma mescla de campos semânticos. Por exemplo, os jornalistas costumam falar de moda usando termos da economia. Essa alternância de campo semântico produz um sentido pretendido pelo seu produtor e acaba enriquecendo o texto. Muitas vezes você pode ter feito na escola alguns exercícios relacionados com a associação, sem mesmo saber que essa prática recebia esse nome. Quando o professor pede para você produzir, escrever palavras relacionadas a um determinado tema, na realidade você está criando um campo semântico que pode ser empregado, que pode ser utilizado numa possível produção de texto. Bom, já vimos a reiteração, já vimos a associação, mas há um outro mecanismo muito importante de coesão, que é a conexão. Aqui, quando tratarmos da conexão, vale lembrar do filme que ilustrou a nossa aula. E são lembrados os retalhos que vão compor os desenhos da colcha? Exatamente. Os retalhos se uniam pela costura, pela linha. A conexão faz mais ou menos isso. A conexão é responsável pela ligação entre partes do texto. Essas partes podem ser palavras, frases ou segmentos ainda maiores. Mas, se na nossa colcha nós tínhamos a linha que produzia essa costura, no texto, quem é que é responsável por essa costura, por essa ligação? A conexão se dá pelo uso de conectivos ou conectores. Vocês estão lembrados do que são conectivos ou conectores? É isso mesmo. Na gramática tradicional, os conectivos geralmente são identificados como as conjunções. Mas o uso que fazemos aqui da conexão vai muito além do que a gramática normativa ou a gramática tradicional via como uso das conjunções. Primeiro, que o papel dos conectivos, dos conectores ou dos relatores pode ser exercido pelas conjunções ou pelas preposições conjuntivas, mas também pelas preposições e locuções prepositivas e pelos advérbios e locuções adverbiais. Vamos ilustrar o que estamos vendo sobre o mecanismo da conexão por intermédio de um pequeno texto. Só que vocês têm uma tarefa. Vocês devem tentar identificar ao menos 5 conectivos responsáveis pela conexão desse texto. Mãos à obra. Existem no Brasil escolas boas, razoáveis e péssimas. Mas não podemos aceitar isso como natural do mercado. Se uma instituição pública ou privada presta maus serviços, ela deve ser advertida, punida ou fechada. E se opera exemplarmente, deve ser mostrada como modelo. Ainda assim estou otimista,
Percebo uma consciência crescente dos direitos sociais, que inclui a mídia e a sociedade em geral. O povo veio para a escola, e isso é bom. Sabemos que ele não está sendo bem servido e começamos a partir do diagnóstico para a ação, o que é essencial. Ao apontar os problemas, acredito estar fazendo minha parte. Conseguiram? É isso mesmo. Os conectivos empregados nesse texto são mas, se, e, ainda assim e que. O texto que vocês acabaram de acompanhar foi escrito por Luiz Carlos Menezes e constitui-se em um parágrafo de um texto de opinião. Nos textos de opinião, é muito fácil encontrarmos esses conectivos responsáveis pela ligação entre os textos. Não é apenas nos artigos de opinião que esses conectivos aparecem, mas nesse tipo de texto o seu uso é muito mais frequente. Vamos agora acompanhar cada um dos conectivos e tentar descobrir a ligação que ele estabelece entre as partes do texto. Vamos começar com o primeiro conectivo, o mas. O mas estabelece uma ideia de oposição, de contradição entre dois enunciados. Há um enunciado anterior que se opõe ao enunciado posterior. E o se? Vocês conseguem identificar qual a relação que ele estabelece entre dois períodos? É isso mesmo. O se dá uma ideia de condição. Determinado fato, determinado acontecimento só vai acontecer se outra coisa acontecer, ou seja, uma dependência. No texto vocês acompanharam qual é a dependência, de qual dependência nós estamos falando. Quando queremos dar a ideia de adição, de soma entre enunciados ou palavras da mesma natureza, usamos conectivos, relatores ou conectores que passem essa ideia, ou seja, de adição. No texto em análise, o conectivo usado foi o e. Continuando, podemos falar agora do conectivo ainda assim. Ele estabelece uma relação de oposição. Observem, depois de apresentar uma série de informações, uma série de enunciados negativos, o enunciador, o produtor do texto, diz que continua otimista, que é otimista. Para estabelecer essa relação de oposição entre coisas ruins e o fato de ainda estar otimista, ele empregou o conectivo ainda assim. E agora chegamos ao último conectivo que destacamos no texto em questão, e é o conectivo que. E observem que vamos tratar de apenas um deles. Há vários no texto, como vocês devem ter observado. O que destacamos estabelece uma relação de complementação, ou seja, ele une dois períodos em que é necessário que uma informação complemente a informação anterior. Compreenderam a importância do uso dos conectivos para estabelecer a coesão de um texto? Ele é responsável pela tessitura, pela costura, e essa costura se dá principalmente no plano das ideias. Os conectivos estabelecem uma série de relações. Essas relações podem ser de adição, de oposição, de complementação, de concessão, de temporalidade, uma série de ideias. Recuperando o que vimos até aqui, os mecanismos de coesão textual são a reiteração, a associação e a conexão. Como vimos, a reiteração é responsável pela recuperação de referentes já introduzidos no texto. Essa recuperação pode se dar pela substituição ou pela repetição. A associação é responsável pela manutenção do mesmo campo semântico, ou seja, palavras compostas retiradas do mesmo universo de sentido. E, finalmente, a conexão é responsável pela ligação entre partes do texto. Essa ligação se dá pelo uso de conectores. Ufa, parece muita informação, não é? Mas compreender os mecanismos de coesão é extremamente importante para que possamos ler adequadamente um texto e para que possamos produzir um bom texto. A importância dos mecanismos de coesão é tanta que vamos acompanhar o depoimento de um especialista, de um profissional que faz uso constante da linguagem. Ele vai nos dizer, entre outras coisas, o quanto que os mecanismos textuais podem contribuir tanto para a leitura quanto para a produção de textos. Acompanhe, por favor. Todo texto é escrito com alguma intenção.
O autor de um texto escreve para divertir, para informar, para defender um ponto de vista. E no momento que ele está no ato da escrita, ele tem que selecionar os mecanismos de que a língua dispõe, que são os mais adequados para atingir aquele objetivo. Por sua vez, o leitor também vai se orientar por esses mecanismos para produzir sentido. Então, os recursos que o autor empregou servem de pistas para o leitor compreender, atribuir sentido ao texto que está lendo. Então, um texto coerente é um texto que faz sentido para o leitor. Para você construir um texto coerente, você tem que se preocupar em selecionar bem as informações, hierarquizar, colocar numa ordem que facilite a compreensão por parte do leitor e buscar elementos da língua que articulem as partes do texto. Então, esses são os pontos chaves para que o leitor, no momento da leitura, consiga atribuir sentido ao texto. A coesão diz respeito aos mecanismos de superfície do texto. Então, o autor, quando está escrevendo, tem que se preocupar em utilizar um vocabulário que seja claro, usar elementos que fazem ligação entre as partes, como pronomes, repetições do próprio termo, sinônimos e outros recursos que vão tornar o texto articulado. A coesão, então, diz respeito à costura entre as partes do texto. São os mecanismos que a língua dispõe para que as partes fiquem articuladas entre si. Acredito que, com esse depoimento, 2 pontos tenham ficado claros. Primeiro, a importância dos mecanismos de coesão para o estabelecimento de bons textos, tanto na leitura quanto na produção. Além disso, não se esqueça de seguir, de acompanhar as dicas dadas pelo profissional na produção dos seus textos. Vamos agora fazer uma analogia, cujo objetivo é reiterar, retomar o que vimos até aqui e fechar de maneira clara a ideia de coesão textual. Nessa analogia, vamos trabalhar com um quebra-cabeça. É isso mesmo, pode parecer estranho, mas um quebra-cabeça tem muito a nos dizer sobre a relação entre os textos e a coesão textual. Como vocês viram, o tema da nossa aula de hoje é coesão textual. A coesão é responsável pela constituição de um texto, ou seja, deixamos de ter palavras, frases, segmentos e passamos a ter um texto coerente. A coesão é responsável, então, por essa ligação coerente das partes de um texto. Para compreendermos esse processo, vamos fazer uma analogia. Para tanto, vamos empregar as peças de um quebra-cabeça. Uma peça isolada de um quebra-cabeça não tem significado nenhum, ou seja, essa peça sozinha não diz nada. Ou seja, você não pode montar um quebra-cabeça se você perder uma das peças, mas também se você tiver apenas uma delas, o jogo não tem sentido nenhum. Mas a partir do momento em que você começa a unir essas peças de forma a seguir algumas regras, você passa a ter um jogo. A união consecutiva de peças de acordo com algumas regras é o que forma um quebra-cabeça. A mesma coisa ocorre no processo de constituição de um texto. É a coesão e seus elementos, por intermédio de vários mecanismos, que vai garantir com que um texto seja mais do que um amontoado de frases, ou seja, que as várias partes que compõem um texto sejam coerentes e passem a se constituir em um texto propriamente dito. Gostaram do nosso tema de hoje? Ele é extremamente importante. E para que você tenha como estudar, rever tudo o que nós vimos, vamos deixar 2 dicas. A primeira delas é o livro Lutar com Palavras, Coesão e Coerência, escrito pela professora Irandé Antunes e publicado pela editora Parábola. Nesse livro, você vai encontrar os 3 mecanismos de coesão: a reiteração, a associação e a conexão. E vai encontrar também um vasto número de exemplos que vai poder contribuir para que você compreenda exatamente esses mecanismos. Uma outra indicação é o livro Coesão e Coerência Textuais, organizado pela professora Leonor Lopes Fávero e publicado pela editora Ática.
Nesse livro, você também vai encontrar uma farta exemplificação sobre os mecanismos de coesão. Bom estudo, boa aplicação e com certeza você vai conseguir produzir bons textos.